Por que criar angolas se tem outras aves muito mais lucrativas na questão de carne e ovos? Não vejo vantagem nenhuma. Disse aqui um amigo seguidor, né? Bom, por que criar outra... Boa pergunta, rapaz. Eu não sei nem se eu vou conseguir responder isso, né? Realmente é uma pergunta bem vaga, assim, né? É difícil responder. Eu imagino que todas as profissões também pode ser assim, que nem no seu caso. Eu vi que você é pedreiro. Eu poderia simplesmente falar para você: por que ao invés de você ser pedreiro, você não é um engenheiro? Dá mais dinheiro. Ou não? Você que pode me responder essa pergunta. Às vezes um engenheiro ganha mais, às vezes um pedreiro ganha mais. No caso das angolas funciona do mesmo jeito. Às vezes o cara tem uma criação de galinhas poedeiras, ganha mais que eu. E outros menos que eu. Eu crio angolas, crio GSB e crio um gigante. Aqui meu carro-chefe realmente são as angolas. O GSB eu tenho uma quantidade boa, mas não tanto quanto angolas. Angolas realmente eu tenho bastante, tá? Bem mais do que as outras aves que eu crio aqui. É normal, né? Toda profissão, toda criação, falar da criação no caso, né? Existe aves que vão trazer mais retorno. Por exemplo, eu poderia criar aqui, fazendo uma criação de cacatua, por exemplo. Vender uma cacatua aí a 80, 100 mil reais. Né? Poderia criar outras espécies de aves, mas eu escolhi a angola. Eu me adaptei com a angola, é um preço acessível para mim, né? O que cabe no meu bolso. E eu gosto, né, da criação de angolas e vejo um grande potencial na criação de angolas. Logicamente ela não produz como uma galinha poedeira, né, uma Embrapa, por exemplo, mas o seu preço tem um valor agregado maior. Ela produz menos, logicamente. Porém, eu tenho outros atrativos com a ave também. Eu tenho com a angola, além do ovo, né, que eu vendo fértil, também tem pessoas que compram para se alimentar, né, e ela tem um preço maior, como eu já disse. A angola também serve para ornamentação. Vendo ovos, vendo pintinhos. Vendo a ave jovem, vendo a ave adulta. Lógico que nem sempre eu tenho essas aves, né, nesses períodos, né. Às vezes a gente só está trabalhando, que nem agora, né, nessa temporada, por enquanto eu estou trabalhando com ovos. Daqui a pouco eu começo a trabalhar com ovos e pintinhos, que eu já começo a tirar os pintinhos. Mas elas têm bastante utilidade. Tem muita gente que compra para pasto, né, a proteção do gado mesmo, na questão de parasitas, né, carrapato, miquim, esse tipo de coisa. Então tem muita gente que usa no pasto as angolas, em condomínios para comer insetos, principalmente condomínios que tem muita grama, né? Isso possui muitos insetos, né? Aranhas e outras coisas, né? Então serve para isso também. Vendemos bastante para esse tipo de finalidade. E para outros criadores que desejam realizar a criação, fazer a criação aí, começar a tirar aves, ovos e fazer como eu aqui vender. Além disso, nós também vendemos as penas das angolas. Em determinada época do ano, essas penas se soltam do corpo das angolas. Nós recolhemos e vendemos. Nossa, dá bastante dinheiro. Não, pessoal. Então, uma grana razoável. De repente você salva aí alguns meses de ração, você salva aí alguns meses de medicamento só com o valor das penas. Ou guarda, né, com o dinheiro que você ganha das penas. Mas é um dinheirinho baixo, mas tem esse valor aí, tá? Então é assim, cara, essa sua pergunta assim é bem difícil a resposta. Você tem que analisar tudo, né, para poder falar sobre isso, a sua própria vida mesmo, né? O porquê você faz determinada coisa e não faz outra é a mesma pergunta que você está fazendo para mim. Eu jogo essa pergunta para você. O porquê você não faz determinada coisa em vez de fazer o que você faz é uma pergunta bem estranha, né? E difícil de responder, tá? Mas respondi a sua pergunta, espero ter ajudado. Valeu, obrigado.